Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã, bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Verdade. E conforme prometido na minha rede social, que esse programa seria um eclético. Pois vamos falar de saúde pública, nós vamos falar de segurança pública, nós vamos falar especialmente da palavra de Deus. E hoje, em especial, eu quero começar essa primeira live falando da palavra de Deus. E para falar bem da palavra de Deus, eu quero convidar você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão e você, minha irmã, para fazermos uma viagem no tempo. Vamos voltar lá no tempo onde Jesus convida Pedro, João e Tiago, seu irmão, para subirem ao monte. Jesus leva consigo 3 homens de confiança para subir ao Monte Tabor. Vamos lá. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles. Ao chegar no topo do monte, Jesus se transfigura, a sua veste fica branca como a luz. E quem aparece no topo do monte? Ninguém mais do que Moisés, o homem que tirou o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito para a liberdade, Elias. Quem foi o profeta Elias? O profeta Elias, nada mais, nada menos, atravessou o rio a pé enxuto, batendo com o manto 3 vezes, junto com seu amigo Eliseu. Esses eram os 2 homens que estavam conversando com Jesus. Imediatamente Pedro fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ou seja, Pedro, ele não se preocupa nem com ele e os seus irmãos. Pedro se preocupa apenas com os 3 homens que ali estavam. Então, eles, logo depois, Elias e Moisés somem da presença deles. E Jesus fala para Pedro: vamos descer. É preciso descer. E nós vamos lembrar uma musiquinha que diz assim, quando Jesus sobe, a musiquinha diz o seguinte: subindo ao Monte Tabor, vamos junto louvar o Senhor. Aí na volta, a musiquinha diz: descendo do Monte Tabor, vamos junto espalhar seu amor. Então, amados irmãos e queridas irmãs, é essa a mensagem que a palavra de Deus quer passar para nós. É descermos do monte, é sair do nosso acomodismo e partir para a transformação. Nós vimos muito bem que Jesus se transfigura. Jesus, ele passa por uma metamorfose. O homem que estava acostumado a conviver com os discípulos, ele se transforma. Ele passa por uma metamorfose e fica transfigurado. É preciso, amados irmãos e irmãs, todos nós, passarmos por essa metamorfose, por essa transfiguração em todos os sentidos. Não é só sentido espiritual, sim, sentido espiritual muito bom, mas porém é preciso transformar o homem velho, ele precisa se transformar num homem novo. E a nossa sociedade também precisa passar por essa transformação. A política mundial, a política brasileira, a política do Rio de Janeiro e especialmente a política de Itaboraí também precisa passar por essa transfiguração. Para que tenhamos melhor médicos, que tenhamos a nossa segurança pública seja uma segurança melhor, enfim, passar uma transfiguração no todo, na política de Itaboraí. Então, amados irmãos e irmãs, eu conheci aqui em Apolo um bairro que era assim um bairro bem mais pacato do que é hoje,
mas porém estava precisando de uma transfiguração, de uma transformação. E dois amigos, em memória a Eduardo Dias do Nascimento, e ao meu amigo até hoje, que vive entre nós, Ailton Cabral de Mello, que trouxeram para dentro do Apolo a Capela São Francisco de Assis, a comunidade São Francisco de Assis, que, logo anos depois, passou a ser matriz a paróquia São Francisco de Assis. E junto com essa paróquia veio a transfiguração do bairro. E muitas coisas mudaram nesse bairro. Veio um pároco que deu um apoio total à nossa comunidade, o nosso pároco Padre Pedro, que, por sua vez, viu a necessidade de algo a mais. E estando em contato, em comunhão com os seus paroquianos, ele encontra especialmente um que lidava com outro tipo de transformação. A transformação, especialmente a transformação do ser humano. E trouxe para a nossa paróquia, a paróquia São Francisco de Assis, uma pastoral, que nós vamos saber daqui a pouco quem foi que trouxe ela para o Brasil, e vamos ficar bem mais contente, porque nada mais, nada menos, a pessoa que trouxe essa pastoral para o Brasil, hoje é simplesmente santo. E essa paróquia, essa pastoral veio contribuir para essa transformação dessa paróquia e a transformação do ser humano. Por isso, eu convido para que venha fazer parte do nosso convívio, da nossa live, o meu amigo. Eu posso chamar de amigo porque participei da vida desse meu amigo e do casal de amigo, daqui perto da paróquia, o meu amigo Luiz Lopes. Luiz, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Seja bem-vindo ao canal Falando de Verdade. Fique à vontade, sente-se, por favor. Obrigado, por esse convite, por estar aqui, fazendo parte desse canal, Falando a Verdade. Meu nome é Luiz, mais conhecido como Luiz Lopes. Na Pastoral da Sobriedade, eu sou conhecido como Luiz do Apolo. Sou casado, tenho uma filha, sou casado há 39 anos e moro aqui no Apolo há 37 anos. A minha vida praticamente toda foi aqui no Apolo. E hoje eu estou aqui como um agente de pastoral da sobriedade, nessa vivência de pastoral da sobriedade, como o irmão Anivaldo falou. Muito bem, Luiz. Eu já vou direto a uma pergunta que me deixa querendo saber realmente qual a ligação entre pastoral da sobriedade, com o título, Pastoral da Sobriedade e, entre aspas, só por hoje. O só por hoje, Nivaldo, aos irmãos aí que vai nos assistir ou está nos assistindo, o só por hoje é aquilo que um dependente ele tem que dizer, ou qualquer outro ser humano. Só por hoje eu não pequei, só por hoje eu não briguei com ninguém, só por hoje eu não ofendi ninguém, só por hoje eu vivo a sobriedade. Sobriedade, para mim, hoje, é uma questão de vida, não mais deixar aquilo que me fazia mal. Ou seja, o que me fazia mal é a dependência química. Dependência química, na sua opinião, é caso de saúde pública? Na minha opinião, é caso de saúde pública, porque o dependente químico, seja ele do álcool, seja qualquer outro tipo de droga, precisa de demanda de estar sendo tratado por um CAPS-AD, sendo tratado em um ambulatório, em um posto de saúde, vai demandar saúde pública. Ele vai ter que usar remédio,
Muitos precisam estar em recuperação em um centro de tratamento para dependente químico. Então, isso demanda de saúde pública. Mexe com a saúde do dependente químico. Isso não tem onde correr. Qualquer tipo de dependência química, a não ser remédio que é controlado pelos médicos, é diferente do cara estar usando qualquer substância química que tire ele da sua própria razão. Então, é caso de saúde pública. Muito bem. E para matar a curiosidade de muitos, que até eu mesmo não sabia, eu pesquisei, claro, depois que fiz a pergunta, eu te pergunto, quem trouxe a pastoral da sobriedade para o Brasil? A pastoral da sobriedade, hoje ela é pastoral da sobriedade, mas em 1984, quando ela foi criada, e naquele tempo ela não era pastoral da sobriedade, era pastoral do amor e da esperança, que foi um homem que hoje, como você disse anteriormente, hoje é santo, foi São João Paulo II, lá em 84. E ela chegou para o Brasil, se eu não me falha a memória, foi em 98, na Conferência dos Bispos do Brasil, aqui no Brasil. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sim, ok. Qual foi o padre, o pároco, que teve essa ideia, junto com você e de outras pessoas, de trazer a pastoral da sobriedade para a paróquia São Francisco de Assis? Muito bem. Ela só chegou aqui na paróquia São Francisco de Assis, aqui no Apolo, porque um dia me apresentaram essa pastoral lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Manilha. E aí me veio no coração essa vontade de trazer essa pastoral para aqui. Eu trouxe a pastoral para o Apolo, com a permissão do nosso padre, que hoje não está conosco aqui no Apolo, mas o padre Pedro. Conversei com ele, e ele, com a sabedoria dele, ele tendo a visão que no Apolo precisa de um grupo de autoajuda, como é a pastoral, e ele decidiu que nós abriria essa sala aqui na paróquia São Francisco de Assis. Dentro da pastoral, mas ao mesmo tempo saindo para o pessoal. Luiz Lopes, ele era dependente só do álcool ou algo a mais? Bem, o Luiz Lopes, ele... como a gente fala na pastoral, ele era apaixonado, né, pelo álcool. E desde criança, o Luiz conviveu com álcool na família. O Luiz foi separado do pai, foi separado depois da mãe, por conta do álcool. Que meu falecido pai, ele era alcoolista. Porque alcoólatra é aquele que adora o álcool. Alcoolista é aquele que é o dependente do álcool. Tá? Então, eu era alcoolista, eu estou em tratamento para o álcool, usei o cigarro, conheci a maconha, mas não usei, né? Então, eu vivi a minha vida toda envolvido com álcool, até chegar a um ponto de quase perder o meu casamento e perder a minha família. Então, por essa pastoral, eu estou hoje aqui sóbrio, né? Vivendo um dia de cada vez. Muito bem. Já que você entrou no assunto, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas já que você tocou no assunto, eu te pergunto, você tem quantos anos na pastoral? Muito bem. A gente, na pastoral também, a gente não fala aqui quanto tempo, mas é preciso lembrar que eu tenho 18 anos de sobriedade. E já que você falou em 18 anos de sobriedade, e você me falou em recaída, eu te pergunto, é possível uma recaída depois de 15, 20, 10 anos? É possível sim, e ainda é mais grave ainda. A recaída do dependente que está
está num tratamento, num processo de restauração da própria vida. Se ele recai, a queda é muito pior. Porque, de repente, tem muitos que não conseguem levantar, a voltar e pedir ajuda. Eu ia concluir exatamente com isso. Entendeu? Você conhece alguém que teve a recaída e não voltou? Conheço muitos. Conheço e já até perdi amigos por recaída. Muito bem. Aí eu pergunto para você também o seguinte. Padre Pedro, ele trouxe para São Francisco. Logo depois de Padre Pedro, veio o Padre Leandro e veio agora o Padre Dalvan. Esses dois, eles tratam com o mesmo carinho, com a mesma boa vontade, com a mesma, eu diria o quê? Com o mesmo amor que Padre Pedro tratou quando trouxe, ou existe diferença entre o Padre Pedro e os outros párocos que veio para São Francisco? Eu conheci muitos padres, né? Mas um dos padres que deu uma importância grandiosa, né, foi o Padre Pedro, porque ele se compadeceu e se compadece até hoje, eu tenho certeza disso, de todos aqueles que têm dificuldade com a dependência química. Ele me conheceu a minha história. Então ele deu muita importância e ele vivenciava isso com a gente. E os outros padres que vieram, eu não sei o porquê que eles não deram, de repente é muito trabalho, não sei, é muita pastoral. Não foi da mesma forma que foi o Padre Pedro. Não o Padre Leandro e agora, por último, que está aí o Padre Dalvan, da mesma forma, os dois. Deve ser por algum motivo, né, de trabalho, ou sei, deve ser por alguma coisa que eles não estão muito inseridos na pastoral da sobriedade. Sim, sim. Qual é a importância da igreja e da família, especialmente da família, na vida do dependente químico? Seja ele de álcool, seja ela de droga, de outro tipo de droga mais pesada. Qual a importância dessas duas, igreja e família? E se tem diferença entre os dois, um é mais importante do que o outro? A igreja é mais importante do que a família, ou a família é mais importante do que a igreja dentro desse processo? Existe um passo na pastoral da sobriedade, que o primeiro passo chama admitir. Quando o dependente ele admite, ele já está num processo de mudança. No processo de transfiguração, ele já começa a se transfigurar ali. Ou seja, quando ele ouve a voz de Deus através dos irmãos, dizendo para ele, vem que nós vamos te ajudar, é Jesus que está falando com ele. E aí, quando Jesus começa a trabalhar no coração dele, essa transfiguração começa a se tornar ampla. Aí entra a família, que é uma importância grandiosa na minha vida, foi, e na vida de muitos irmãos que eu conheço, porque se a família abandonar, fatalmente ele vai chegar ao fundo do poço. Ou seja, a gente fala muito na pastoral que eu não estou no fundo do poço, eu estou no porão do fundo do poço, porque eu passo além do fundo do poço. E muitas famílias que não entendem o que é um dependente químico, chega para a mulher, ou para a mãe, ou para um parente qualquer e diz, deixa para lá que não tem mais jeito. Ou seja, na pastoral e junto com Jesus e a família, tem jeito sim. A gente chama o familiar, o dependente químico, fazer um parente aqui, o dependente químico, ele consegue adoecer até 8 pessoas em volta dele, ou seja, na família, adoecer. E todos os familiares à volta dele chamamos de codependente. Muitas das vezes o codependente ele fica muito mais doente do que o dependente. Por quê? Porque ele não sabe como tratar um dependente químico. Porque o dependente químico ele precisa de tratamento emocional, espiritual, físico, moral,
de todos os tipos de tratamento que nós podemos imaginar em relação ao dependente químico, porque não é safadeza. Muita gente fala que é safadeza, é falta de vergonha na cara. Não é. Muitas das vezes a pessoa quer sair, mas não tem força. E é marginalizado, é deixado às margens da sociedade. Então, por isso que é preciso a importância da família, da igreja e dos irmãos em volta de um dependente químico para ajudá-lo. Você acha que, tipo, problema familiar, até mesmo antes de você, da pessoa estar consumindo álcool ou alguma outra droga, você acha que problema na família conduz a pessoa para dentro de buscar algo que o lhe deixe esquecido por momentos? Problema antes de você ser um consumidor. Problema na família, brigas em casa, assim mesmo, conduz a pessoa nesse caminho? Não necessariamente leva a isso. Só acontece a pessoa ir para um caminho de usar qualquer tipo de substância química, deve se tornar um dependente, quando ele nasce predisposto a isso. Não é exatamente isso, né? Lógico que pode existir algum problema na família que pode levar uma pessoa a buscar o caminho da dependência química, ou começar a ser um usuário de qualquer tipo de substância química. Porque os seres humanos, independente, nós somos iguais, ao mesmo tempo somos diferentes, porque não é determinante para cada ser humano o problema vai levar à dependência ou nasce predisposto a ser um dependente químico. Geralmente, dentro da família, quando o pai, avô, tio, que vem numa genética disso aí, acontece que é mais provável, é mais propenso a ser um dependente químico. O problema dentro de uma família pode levar sim, mas não é necessariamente o ponto exato para isso. Como família, pai, mãe, alguém tem problema cardíaco, os filhos geralmente puxam essa genética, assim também quem é um alcoólatra, a família alcoólatra, tem mais probabilidade de levar os seus filhos para o mesmo caminho. Exatamente. Muito bem. Eu pergunto a você, Luiz, no Rio de Janeiro, especialmente em Itaboraí, existe política pública apoiando essa pastoral? No município de Itaboraí, eu, Luiz, estou há 18 anos numa pastoral, né? Mas eu não vejo isso. Existe sim a Igreja Católica tendo um centro de tratamento para dependente químico 0800. A pastoral mesmo da sobriedade tem um centro de tratamento para dependente químico em Tanguá, que foi fundada e criada com os membros da pastoral da sobriedade de dentro da diocese de Niterói, né? Agora, dentro do município de Itaboraí, especificamente público, você ter uma especificidade para acompanhar, tratar, como deve ser tratado o dependente químico, eu não conheço, eu desconheço isso. E você acha, dentro desse mesmo tema, você acha que deveria, e que tipo de apoio, de política pública deveria existir, especialmente nós não vamos falar do Rio de Janeiro, vamos falar de Brasil, porque tem lugar que eu sei que apoia, que tem apoio, mas especialmente Itaboraí. Que tipo de política pública você acha que ajudava a pastoral, ajudava não só a pastoral, mas especialmente o ser humano dentro do nosso município? Que política pública você acha que deveria existir? Existe dentro de todos os municípios o CAPS-AD, né? E esse CAPS-AD, ele teve uma época, vou abrir um outro parênteses aqui,
eu caminhava muito com os dependentes. Depois que eu comecei a entrar nesse processo de recuperação, eu comecei a tratar desses irmãos que me pediam ajuda para levar para qualquer centro onde podia tratar. E eu escutei de um irmão que eu estava levando uma vez para Madureira, lá no Maranatá de Madureira, ele estava no CAPS-AD. E você sabe o que ele me falou quando ele estava lá no CAPS-AD, o que acontecia lá no CAPS-AD? Que ele era usuário de cocaína, de maconha. Ele me falou, eu dirigindo o carro, eu conversando com ele, ele me falou que a doutora falava com ele sobre redução de danos. Você sabe o que é redução de danos? Redução de danos é o seguinte: se eu uso crack, uma droga pesada, cocaína, uma droga pesada, você pode usar maconha, que é mais leve. Você troca uma pela outra. Isso chama-se redução de dano. Ou seja, você pode tomar uma purinha, não use a cocaína nem o crack. Isso chama redução de dano. E isso a pastoral da sobriedade não admite. Não está de acordo. Não está de acordo. Então, os CAPS-AD, não sei porque eu nunca participei aqui em Itaboraí. Eles fazem isso. Os médicos que tratam, os psiquiatras, os psicólogos, não sei se é um ponto aqui em Itaboraí. Eles tratam desse jeito. Agora, isso para mim seria uma política pública de inverter essa situação. Substância química, a não ser remédio para ser ingerido. Tipo, a pessoa está com insônia, alguma coisa para dormir, que é necessário isso. Agora, isso é zero. Redução de dano, zero. Política pública para redução de danos, zero. Você vai ouvir falar, se você se aprofundar e procurar sobre isso, você vai ouvir falar em muitos lugares em redução de dano. Ou seja, tratar o dependente num todo. Dependência química, zero. Como diz, né? A política pública, a política do CAPS-AD é como se fosse você progredindo em dose homeopática, só que ele fazendo o reverso. E a pastoral da sobriedade, ela está de acordo em criar algo que seja uma política pública, mas que venha de acordo, de encontro com a pastoral da sobriedade, que é zero. É o só por hoje. Muito bem. Luiz, hoje, que conselho você daria para família que tem dependentes químicos e também para os jovens que estão aí curiosos, querendo conhecer essa tal de droga, essa tal de álcool que estão... hoje nós estamos vendo que existe a lei que é proibido a venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos. Mas essa não é a realidade do nosso país, não é a realidade do nosso Brasil, especialmente aqui para nós também, para Itaboraí, não é a realidade. Criança chega no supermercado, compra garrafa de cachaça ou de qualquer uma outra bebida que o pai manda. Criança vai no bar buscar cerveja para a mãe que ficou em casa. Essa é a nossa realidade, não condiz com a própria lei. Então isso acaba levando jovem, né, a curiosidade de começar a experimentar aquilo. Qual o conselho que você dá para a família e também para o jovem que está começando entrar nesse mundo, talvez até por curiosidade? Vou abrir mais um parente. Em casa de recuperações, nossa, né? O cara, ele usou hoje. Ele entra amanhã para lá, já corta tudo geral. Certo? O período é de 9 meses. É uma gestação. Sim. Ele fica lá. Ele consegue ficar 9 meses. Aí quando ele volta para casa, vou abrir esse parente só para lembrar isso. Um caso que aconteceu de um irmão, ele 9 meses de lá.
Quando ele saiu de lá, que chegou em casa, pasmem, o que tinha na casa dele? Quando ele chegou em casa? Um churrasco regado a cerveja. Para recebê-lo. Para recebê-lo, fazer festa, porque o meu ente que estava na casa de recuperação voltou. O filho pródigo voltou e foi recepcionado com bebida alcoólica. E ele estava se recuperando, ele estava vendo a recuperação da bebida alcoólica. A família tem muita importância, mas quando ela para o lado do bem, se afasta daquilo que atrapalha o filho ou o marido, e ela começa a viver uma recuperação também dentro de sua casa. Tem muita importância uma família, mas é preciso pensar. Eu gosto de tomar minha cerveja, o meu vinho, mas a partir de hoje eu não tomo mais porque o meu filho está voltando e eu preciso da recuperação dele plena dentro da minha casa. Esse é um ponto que eu chamo a atenção. Sabe por quê? Eu trabalho de Uber hoje. Eu estou vendo muitas mulheres sentadas em rodas bebendo, só mulheres, só jovens, mulheres jovens bebendo, jovens, e rapazes jovens bebendo. Eu digo para vocês, jovens, não caiam nessa, porque vocês um dia vai querer parar e não vai conseguir sozinho, porque o álcool é o que mais mata na sociedade. É o que mais mata na sociedade. E a pastoral da sobriedade é o que mais recupera na sociedade. 0800. Porque 95% das recuperações de dependente químico que conhece a pastoral da sobriedade é pela pastoral da sobriedade. Então, jovem, não caiam nessa. Qualquer tipo de droga, seja ela cocaína, maconha, álcool, qualquer coisa, não caia nessa, porque a tua idade vai chegar e você não vai conseguir sozinho. De repente, você não vai poder contar a tua história como eu conto a minha hoje. Você tem ideia, depois que essa pastoral, porque você me falou de 18 anos, e sei também que você foi coordenador a nível arquidiocesano, é isso mesmo? E hoje é coordenador paroquial. Ou seja, você é coordenador da paróquia São Francisco, mas você já foi coordenador de quantas paróquias? Tem ideia? Quando eu trouxe a pastoral da sobriedade para o Apolo, eu já vim como coordenador. Porque Sim, era o primeiro? Foi eu que eu trouxe, então já vim como coordenador. E mediante aquilo que a gente vai trabalhando, e o nosso testemunho, e a transfiguração de um homem... Saulo, lá em Atos dos Apóstolos 9, para Paulo, a mudança, né? Então, eu comecei a ficar conhecido na diocese toda, Luiz do Apolo. E com isso, né, o nosso irmão Gilberto estava na coordenação da Pastoral Sobriedade Diocesana, um grande trabalho dele, por sinal. Ele e o meu irmão Paulinho, que me ajudou a trazer a pastoral para o Apolo. Nisso a gente vai caminhando e conforme a gente vai testemunhando a nossa vida, né, sem um processo de recaída, sem o testemunho, aquilo que a gente vai apresentando, abrindo a vida e deixando que Jesus vai entrando aos poucos e a pastoral vai aparecendo, eu fui eleito a ser coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade. Na época tinha 84 paróquias. Acho que era 84 paróquias, se eu não me engano. Hoje tem mais. É porque 80 e... Quando inaugurou, quando fez a paróquia São Francisco de Assis, ela foi a de número 83. Aí, logo depois, então, provavelmente é mais do que isso mesmo. Por aí. E dentro disso, você tem ideia de quantos irmãos já foram recuperados? Digo assim, recuperado, que ainda continua, né? Porque, como você mesmo falou, existe a possibilidade de recaída. Então, quem está nesse mundo nunca pode dizer assim, eu parei porque eu tô livre. Não pode dizer isso. Você tem ideia de quantos irmãos foram recuperados
através da pastoral, através da vinda, né, da pastoral para a Poli, para a Arquidiocese de Niterói? Olha, meu irmão Nivaldo, eu não dá para contar e lembrar mais umas centenas ou mais aí que eu conheço que continua ainda. Como eu falei para você, a recaída, eu perdi irmãos na recaída. Não tem como nem eu contar o quanto que ainda convive, está de pé, né, em sobriedade, porque quando nós, dependente químico, decidimos que a dependência química não é só mais eu tampar a garrafa e passa a ser um estado de vida, aí começa esse processo profundo de libertação e de testemunho. O que Jesus fez na minha vida e fez na vida de muitos irmãos meus, se pudesse trazer todos de uma vez, que eu conheço muita gente, Petrópolis, Araruama, Cabo Frio, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Baixada, Nova Iguaçu, em todos esses lugares eu conheço gente, todos os lugares que eu vou, eu, graças a Deus, sou bem querido e amo todos aqueles que vivem em sobriedade hoje. Muito bem, Luiz. Eu gostaria, tá, o canal Falando de Verdade, no espaço criado para Fique por Dentro com Nivaldo Santos, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, tá? Dizer para você que, como eu falei anterior, o nosso foco é, especialmente, saúde pública, recuperação de irmão, né? Em todos os sentidos. Então, eu deixo para você fazer as suas ponderações finais. Antes eu queria só dar uma palavrinha para você, meu irmão, para você, minha irmã, que tem alguém dependente químico na família. Assume o teu irmão, assume a tua irmã, para que seja feito aquele processo do filho pródigo, que quando o irmão mais velho vai reclamar, o pai fala para ele o quê? Esse teu irmão que estava perdido foi encontrado. Esse teu irmão que estava morto voltou a viver. É responsabilidade nossa, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado, que vai nos assistir. É responsabilidade nossa de dar a mão ao irmão e dizer assim: irmão, vem para o lado de cá, que o lado de cá tem vida. E saúde pública é de responsabilidade também do município, da prefeitura, de cada cidade, de criar algo em todos os aspectos para buscar a saúde do irmão. Eu dirijo essa palavra, sabe a quem? Ao senhor prefeito de Itaboraí. Eu dirijo essa palavra ao senhor e peço, conforme o irmão Luiz falou, é preciso política pública com responsabilidade para cuidar do irmão. Eu peço ao senhor prefeito Marcelo de Lalori, ajude-nos a ajudar. O irmão Luiz, assim como muitos outros, estão ajudando, mas ao mesmo tempo também precisam de ajuda para ajudar melhor. O senhor sabe muito bem, o senhor prefeito, por evangélico que é, família evangélica que o senhor é, quando a palavra de Deus diz: esse teu irmão estava morto, voltou a viver. Esse teu irmão que estava perdido, ele foi encontrado. E o senhor também sabe muito bem, prefeito, quando eu iniciei, que eu falei da transfiguração de Jesus, do que eu estou falando. É preciso transformar, prefeito.
É preciso mudar a política pública de Itaboraí, especialmente voltada para a saúde pública, do qual nós estamos falando, que é a sobriedade. É preciso criar algo que facilite a vida desses dependentes químicos. É preciso criar casa de recuperação com responsabilidade, mas que o dependente químico não passe por uma 4, 5 meses para ser atendido. O dependente químico, ele está doente hoje, mas ele precisava ser tratado ontem. Porque sabemos muito bem que, conforme o irmão Luiz falou, o dependente químico, especialmente o dependente de álcool, ele é excluído da sociedade. Eu posso dizer, o senhor possa dizer, prefeito, o irmão Luiz, o irmão Renatinho, locutor, possa dizer assim, esse meu irmão estava morto e eu o ressuscitei. Mas é preciso responsabilidade, é preciso política pública, senhor prefeito, com responsabilidade. Luiz, meu muito obrigado, faça as suas ponderações finais, fique à vontade que nós vamos encerrar por aqui. Agradeço a você, né, o Nivaldo Santos, né, que me convidou, eu com Pastoral da Sobriedade. A pastoral existe 5 frentes, e uma das frentes é atuação política, que é a última frente. Tem inserção familiar, né, intervenção e essas coisas. Então, atuação política dentro do município de Itaboraí, porque a palavra de Deus do Evangelho da Santa Missa de hoje diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E eu me compadeço muito com um dependente químico, uma família que tem um dependente químico, uma mãe que tem um dependente químico dentro da família, ela não sabe o que fazer e as pessoas viram as costas para ela. Quem não entende o que significa ter um dependente químico na família? É dolorido, é doído, parece que não tem mais, vai ter mais fim aquilo que está acontecendo. Então, para você que está nos assistindo, vou encerrar aqui a minha fala dizendo: o dependente químico é um ser humano. É preciso ter essa política pública dentro do município. Precisar da ajuda da Pastoral da Sobriedade, nós estamos prontos para ajudar, seja você aqui em Itaboraí ou aonde você nos assistir. Estamos prontos. É só falar. Um só por hoje, o Luiz e outros irmãos estão prontos para te ajudar. Muito obrigado, Luiz. E o Senhor Deus, nosso Pai, te abençoe hoje e sempre. Amém. Que você seja esse homem que realmente passou pela recuperação e está recompensando essa passagem sua através do irmão. Amém. Muito obrigado. Amém.